Noticiário internacional, o presidente americano Donald Trump quer um novo encontro com Vladimir Putin. Em áudio e vídeo, o repórter Vitor Moraes. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que espera ter uma segunda reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Inclusive, a capa da edição divulgada nesta quinta-feira da revista americana Time mescla as imagens do rosto dos dois presidentes. E não é que eles se parecem. A cúpula entre os dois líderes aconteceu em Helsinki, na Finlândia, na segunda-feira, mas foi assunto a semana inteira, graças ao vai e vem de informações. O título da reportagem do Time é A Crise da Cúpula e aborda o fato de Trump ter mudado de ideia 4 vezes desde o encontro com o presidente russo. A palavra final do republicano é que sim, Putin é responsável pela interferência russa nas eleições americanas. Nesta quinta-feira, Donald Trump voltou a atacar a imprensa e as fake news e disse que elas são as verdadeiras inimigas do povo. O presidente americano disse também que espera um novo acordo com Putin para implementar as coisas que discutiram, como o fim do terrorismo, a segurança de Israel e as bombas nucleares. O presidente russo, por sua vez, denunciou que existem forças nos Estados Unidos dispostas a prejudicar a relação entre os dois países. Pois é, né, Denise? Chama atenção, né? Mais esse gesto aí do Donald Trump para o Vladimir Putin, né? Ele está sendo acusado, ele recebeu duríssimas críticas, inclusive do partido dele após a primeira reunião, e ele quer marcar uma outra. Meio que para sancionar todas as bobagens que ele já fez em relação a isso. Há grandes dúvidas, inclusive em relação à interferência, não se sabe ao certo se ele saberia ou não, mas todos os indícios mostram que há uma ligação muito forte. Agora está preocupando o lado da economia, o que ele tem falado é uma manchete atrás da outra e todas para trazer desdobramentos no âmbito global. Agora ele fala em taxar toda a importação da China, o que passaria dos 500 bilhões de dólares. A União Europeia já está anunciando outras medidas como contrapartida ao que ele já fez em relação à União Europeia, o caso da taxação do aço e do alumínio. A Europa também anuncia a possibilidade de alguma retaliação caso prevaleça a ameaça também já feita de taxação dos carros que são importados da Europa. Os empresários nos Estados Unidos muito preocupados com isso, porque eles vão encarar aumento de custos, eles podem ter problemas inclusive na composição aí, porque eles têm unidades de produção em outros países, inclusive na China, teriam de importar mais caro. E a última dele foi os comentários totalmente fora de contexto em relação ao Federal Reserve. O Federal Reserve tem autonomia para administrar a política de juros. Nós estamos falando de juros aí para controlar uma inflação na faixa de 2%. São taxas muito baixas, mas que têm um impacto global. Então tem toda uma preparação do Federal Reserve para não ter impacto sobre fluxo de investimentos, para não assustar o mercado global. E aí ele disse que não está gostando da alta dos juros, mas que ele está deixando eles trabalharem como se ele tivesse condição de interferir numa decisão do Federal Reserve. Então isso causa uma apreensão muito grande no mercado global, uma reação negativa e tende a continuar assim. Trump é assim, uma caixinha de surpresas, ele segue aquela postura do empresário ousado, que nem sempre foi bem sucedido nas iniciativas dele, e ele esquece que está lidando com a principal economia do mundo, com a maior economia do planeta. Professor Vila. É, por aí, né? E ele é a maior potência, tem o arsenal nuclear maior do mundo, é a potência ainda mais importante, e tem questões que eu fico pensando. O Departamento de Estado norte-americano, que é o que cuida das relações exteriores, você tem quadros que estão ali há 10, 20, 30, 40 anos. É um pessoal de ótima qualidade, que desenha o futuro dos Estados Unidos daqui a 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Faz todo um planejamento estratégico. Os Estados Unidos têm interesses no mundo inteiro, né? Alianças regionais. Não, isso é algo extremamente importante. Vamos recordar o que aconteceu recentemente, quando o presidente norte-americano passou por cima do Departamento de Estado, o encontro com o ditador norte-coreano. Ele passou por cima, e passou por cima de aliados de mais de meio século, como o Japão ou a Coreia do Sul. Se encontrou com o ditador da Coreia do Norte e nem aí com seus aliados tradicionais e tão importantes. Agora, mais recentemente, o episódio com a União Europeia deu declarações absolutamente infelizes sobre a União Europeia e depois discutindo o Brexit e a Inglaterra, dizendo como que a primeira-ministra devia agir da Inglaterra. Um negócio assim absurdo. Você fala assim, mas como é possível? E depois, no encontro com Putin, com tantas versões, estabelecendo um tipo de relação, teria dito, eles que não foi bem entendido, que confiava mais no Kremlin do que no FBI.
Isso é coisa de traição nacional. Além disso, no caso norte-americano, a questão das relações exteriores é tão importante que as universidades têm uma produção enorme sobre essas questões estratégicas dos Estados Unidos. Então é coisa grave, não é uma brincadeira. Se é sério e importante dirigir uma empresa, imagina dirigir um país com o tamanho e a importância que os Estados Unidos têm. Quer dizer, o que chama a atenção é que como que o Partido Republicano chegou a esse candidato 2 anos atrás. Como é que o processo eleitoral conduziu esse senhor a presidente da República? E aqui no Brasil, e concluo, o que chama a atenção é que ninguém conhece os Estados Unidos, ninguém estuda, inclusive nos cursos de História. A disciplina História da América tem uma bibliografia em português. É muito restrita sobre a história dos Estados Unidos. E em espanhol também circula pouca coisa. Quem dá aula nessa área sabe. O que existe, é claro, é a bibliografia em inglês. Então as pessoas conhecem muito pouco a história dos Estados Unidos. Eu vejo o pessoal discutir associando o Trump ao Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa. E aí começam a defender o Trump como se ao defendê-lo, defendesse o Bolsonaro do Brasil. O Trump nem sabe o que é o Bolsonaro. Na verdade, o Trump nem sabe onde é o Brasil. E, professor, que chama a atenção, inclusive as pessoas comentam que o protecionismo, de esquerda, os partidos de esquerda não gostam, é uma atitude protecionista muito adotada pelos partidos de esquerda, exatamente. Então, quando você chega numa extrema direita, ela bate com algumas decisões de extrema esquerda. Isso. É o protecionismo, a intervenção direta na economia, é o domínio do governo sobre a iniciativa privada. Então, as pessoas estão totalmente equivocadas em relação ao que seria uma política positiva para o Brasil. Nós precisamos de uma economia aberta, com um Estado muito menor, com menos intervencionismo, que sempre dá errado, e há uma análise totalmente equivocada. E só uma última observação, última observação, que é a seguinte: essa questão das relações entre extrema direita e extrema esquerda. No final do Mussolini, quando ele deixa de ser a um golpe, o grande conselho fascista derruba o Mussolini, isso é 25 de julho de 43. E ele depois é preso, libertado por um comando alemão, levado ao norte da Itália. Aí ele funda, na área sob domínio alemão, a República Social Italiana, a República de Salò, como é conhecida. Aí ele começa a adotar um programa econômico de esquerda, voltando ao fascismo original. É bom lembrar que o Mussolini veio do Partido Socialista, dirigiu por muitos anos o jornal Avante, o órgão oficial do partido, e aí começa a tomar medidas radicais de expropriação de fábricas, etc. tal. Medidas que eram do campo socialista adotado pelo fascismo. Então, como as coisas são complexas, e quando trazem essa discussão para o Brasil é de uma pobreza. Eu vejo pelas notícias que chegam para nós, pelas afirmações, e todo mundo hoje acha que sabe história, e por causa da internet todo mundo precisa ter opinião. Mas para ter opinião, precisa estudar, não é só mostrar indignação. Tem gente que é engraçado, eu não vejo 2 segundos o vídeo, que eu não consigo assistir mais do que isso, que mostra uma grande indignação, porque o presidente Trump fez isso, ele é importante, ele está defendendo os valores da família. As pessoas nem sabem o que é família. Primeiro, os valores da família com o Trump, com as atrizes pornô é difícil. Haja atriz pornô para lá, atriz pornô para cá. Então não sabe o que fala. O que falta aqui no Brasil é uma coisa muito simples, é estudar.